Olá, estudantes da primeira série, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu, professor Paulo Brito, e nós vamos conversar sobre o Império de Alexandre Magno. A história ela é marcada, pela construção desses impérios, quando eles atingem o auge, e depois também o seu declínio. Isso aconteceu com o Império Romano, vai acontecer com a cidade de Esparta, com o Império Bizantino, e nós vamos hoje entender sobre o Império de Alexandre, essa construção, essas conquistas durante a Idade Antiga, E eu convido você para a gente conversar sobre isso, Vamos dar uma olhadinha nos nossos objetivos, Compreender e contextualizar a formação do Império de Alexandre Magno. Vamos conhecer essa figura da história, tão importante, e também entender o que foi essa cultura helenística, que se expande com o Império de Alexandre, Ele preserva essa cultura grega. Quando a gente fala helenística, a gente remete ao período da história da Grécia. E nós vamos ter uma expansão dessa cultura grega durante o período do reinado de Alexandre. E olha só, pessoal, Alexandre Magno foi rei da Macedônia, um dos territórios ali que compunham o império. E ele construiu um dos maiores impérios da antiguidade. E ele construiu esse império, com as suas conquistas territoriais, as suas vitórias militares, em um curto período de tempo, Não foi algo que ele, foram séculos de conquistas do império. Não, foi em um curto período de tempo. Por isso ele ficou conhecido como Alexandre o Grande, por conta das suas conquistas, da extensão territorial que se forma no seu império. E ele também foi um dos principais responsáveis, por mesclar, por intercambiar a cultura grega com a cultura oriental. Nós vamos, poder aprender juntos aqui que a expansão do Império de Alexandre ele vai chegar em terras do Oriente. Então ele leva essa cultura grega, como a gente viu, esse processo de helenização, a expansão da cultura helenística, para regiões do Oriente, ao passo que há um intercâmbio dessas culturas, trazendo também elementos do Oriente para o seu império, E aí a gente vai entender como que se deu esse processo. A imagem ali ao lado, é Alexandre com o seu cavalo, também conhecido na história como Bucéfalo, E aqui, você já ouviu falar de Alexandre o Grande, Por que ele ficou conhecido por esse nome? A gente viu, pela extensão territorial do seu império, em um curto período de tempo, as suas vitórias militares, um dos maiores estrategistas, sobre guerra, sobre história militar que nós vamos ter. E é sobre isso que a gente vai conversar, não é mesmo? Olha só, ali é a região da Macedônia, quando a gente fala, olha, ele dava no reino da Macedônia, a partir da Macedônia, você pode ver ali, no mapa, fica próximo à Bulgária, veja que está ali, na península dos Balcãs, próximo à Grécia, e nós vamos ter ali a Macedônia do Norte, de onde começa a expansão do Império de Alexandre. E ela era um reino localizado no norte da Grécia, Então a gente percebe no mapa, a gente tem ali, o conjunto aqui da Grécia, as suas ilhas, o território continental, e a Macedônia é um reino que está ao norte da Grécia, E era uma monarquia, ou seja, eles tinham um rei. E esse rei, para legitimar o seu poder, ele dizia ser descendente de um herói, do Hércules, de filho de Zeus. Então havia essa relação do poder do rei com a religiosidade, uma vez que ele dizia que ele era descendente de um herói, Hércules, essa figura da mitologia tão conhecida, pelas suas habilidades, pela sua força, pela sua coragem. Então ele dizia que ele era descendente de Hércules. Os macedônios falavam grego e viam-se a si próprios como helenos, como gregos. Então eles incorporaram parte dessa cultura grega, como por exemplo, nós acabamos de ver o idioma e outros aspectos culturais, E no século V a.C., os gregos se envolveram em duas guerras, Embora tenham tido êxito em alguma dessas guerras,
essas guerras vão contribuir para a desintegração, para o enfraquecimento dessa cultura grega, né, das cidades-estados, do poder militar das cidades que compunham. A primeira guerra, a guerra contra os persas, né, vencida pelos gregos, graças à união das cidades-estados, não ficou conhecido como Confederação de Delos, né? Nessa Grécia nós vamos ter aí a luta dos gregos, principalmente da cidade de Esparta, né, contra os persas, liderados pelo rei Xerxes. E eles, embora vencem essas guerras, eles vão ter aí um declínio, né, do seu poder militar, né, um declínio das suas riquezas pelo ter sido investido na guerra. E a guerra do Peloponeso, né, essa guerra aqui que envolveu as cidades-estados gregas, motivado ali, né, pelo atrito entre as duas principais cidades-estados. De um lado a cidade de Atenas e de outro lado a cidade de Esparta. E a gente conversou também sobre essas cidades, né? Esparta tinha uma tradição militar, enquanto Atenas estava ligado à filosofia, estava ligado à produção artística, mas elas tinham os seus aliados na guerra, né? Então, esses aliados participaram dessa guerra, embora a vitória de Esparta sobre Atenas, isso contribui para o enfraquecimento geopolítico da região. Então, essas duas guerras aí contribuindo para o declínio, né, dessa cultura grega. Lembrem-se que a gente não fala um império grego, justamente por essa característica de cidade-estado, de que cada cidade era autônoma em relação à outra, não é? Aqui é uma parte dessas guerras, o mapa explicando, né? Olha aqui a Esparta, né? Aqui vai estar a cidade de Atenas, então esse ataque que vai ter. Vejam que essa parte em verde aqui são, né, o grupo que Esparta formou, os aliados de Esparta, enquanto essa parte aqui, mais alaranjado, mais marrom, nós vamos ter os aliados de Atenas, né? E aqui esse conflito que vai acontecer, embora tenha-se uma vitória de Esparta sobre Atenas na Guerra do Peloponeso, nós vamos ter o enfraquecimento dessas cidades-estados. Neste contexto, né, de enfraquecimento dessas cidades, nós vamos ter aí a Macedônia iniciando a conquista dessas regiões gregas, né, e posteriormente expandindo tanto para o Oriente como aqui para o restante da Europa o seu poder. E olha só, né, com o enfraquecimento das cidades a partir da Guerra do Peloponeso, as cidades gregas não resistem às invasões de Filipe II da Macedônia, que ali por volta do ano de 330 a.C., conquistou a Grécia, né? Ele conquista ali essa península grega, essas cidades-estados são conquistadas. E após essa conquista, Filipe II foi sucedido por seu filho, Alexandre, né? Que à época tinha apenas 20 anos de idade. Então, neste contexto geopolítico, militar, nós temos a ascensão de Alexandre ao poder na Grécia e a conquista dos territórios gregos pelos macedônios, como a gente acabou de entender. Vamos fazer um resumo? As guerras que ocorreram no território grego, tanto contra os persas, como entre as próprias cidades-estados, enfraqueceram a organização política militar dessa cidade. Por volta do ano 330, o rei Filipe II da Macedônia conquista a Grécia e ele é sucedido por seu filho Alexandre, né? Ali a gente tem uma peça de bronze retratando o Alexandre, né, trajado de guerra em seu cavalo, né? Então essa representação de Alexandre enquanto militar, né? E o Alexandre, ele teve uma educação muito culta, muito refinada, né? Olha só, ele foi discípulo de Aristóteles, então ele teve aulas com Aristóteles, né? E ele vai aprender a filosofia, valores, conhecimentos dos antigos gregos. Ele também teve uma sólida formação militar, né? Ele foi ali treinado no exército, né? Além de ser um político habilidoso. Se você quer saber um pouco mais sobre Alexandre, né, a sua formação, uma parte da sua história, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela e você vai então assistir a um vídeo, né, com mais informações acerca de Alexandre, né?
E ele construiu um império vasto, grandioso, né, estendendo ali, né, respeitando as tradições dos povos conquistados, que era um pouco incomum para a época, né, os povos conquistados, era imposto a esses povos a cultura dos seus conquistadores, admitiu persas em seu exército, né, então ele permite que soldados persas participem do seu exército, casa-se com Roxane, uma princesa persa, e ele vai estimular o casamento de seus generais com as mulheres orientais. Lembra que a gente falou que houve esse intercâmbio cultural, inclusive dentro das relações privadas, quando ele estimulava o casamento, né? E olha só o tamanho do Império de Alexandre, né? Olha aqui, pessoal, desde aqui dessa região, né, da Grécia, passando pelo norte da África, e veja que ela se estende pelo Oriente, né? Chegando ali em partes do Oriente, passando aqui, ó, pelo Mar Cáspio, Mar Mediterrâneo, Golfo Pérsico, chegando ali em regiões do Oriente. Talvez isso nos ajude a explicar o porquê de Alexandre o Grande, não é? Então ele vai incorporar elementos da cultura asiática à maneira de governar dos gregos. Vai manter muitos governantes regionais, o que deu a ele uma certa estabilidade política, como os sátrapas do Império Persa. Então, ao invés de ele colocar um general, né, grego no Império Persa, ele conquista a confiança dos persas ao manter em alguns postos, né, governantes regionais que passam a ser supervisionados pelo próprio Alexandre, né? Colocou os generais de sua confiança em postos chaves. Então vejam aí a importância dessas relações. O caminho das conquistas, né, construiu estradas para interligar as partes do seu império, fazendo com que as tropas, o comércio, né, acontecesse de uma forma mais rápida, e manteve um exército numeroso, né, porém bem treinado e bem organizado. Então ele tinha toda essa percepção de organização política, militar, né, do reino como um todo. E agora eu convido você a fazer uma atividade. Olha só, nós temos um mapa do Império de Alexandre, né? E daí a gente tem duas perguntas para responder. A primeira aparece ali, ó. Que estados se mantiveram sob o domínio de Alexandre como estados autônomos? Então você vai analisar o mapa pela legenda. E aqui, ó, que características comuns se observa nas cidades fundadas por Alexandre? Responda a atividade e a gente volta para fazer a correção juntos. Pessoal, vamos corrigir a atividade.
Então, analisando o mapa, né, a gente percebe aqui as regiões autônomas, né, e qual era o elemento comum das cidades fundadas por Alexandre? Então, aqui, ó, cidades fundadas por Alexandre, a gente vai encontrar algumas ali, né? Então, as cidades-estados gregas se mantiveram como estados autônomos, mesmo sob o domínio de Alexandre, e as cidades fundadas por Alexandre apresentavam o mesmo nome, que era Alexandria, né? E sobre isso a gente dá aqui, ó, as várias Alexandrias, né? Então, as várias cidades que recebiam esse nome, né? A mais conhecida se localizava no Egito e tornou-se famosa pelo seu farol, o farol de Alexandria, e pela sua biblioteca, né? Aqui, ó, o farol tinha entre 120 e 140 metros, né? E podia ser avistado a uma distância de 50 quilômetros, né? O conhecimento arquitetônico e de engenharia para construir obras tão grandiosas, né? Lá por volta do ano 300 a.C. E também Alexandria se tornou um centro cultural, né, do mundo. A Biblioteca de Alexandria, ela foi reconhecida como a maior do mundo nesse período, né? A importância das bibliotecas, veja que isso é uma permanência do processo histórico. Lá no ano de 330 a.C., nós tínhamos bibliotecas. E eram importantes centros de conhecimento, centros de cultura, como são ainda as bibliotecas nos dias de hoje, não é mesmo? Infelizmente, a Biblioteca de Alexandria, que não é essa da foto, né, pelo menos não a de Alexandre, ela acabou sendo destruída por um incêndio, né? Essa foto é a nova Biblioteca de Alexandria, que ela possui aí cerca de 4 milhões de itens, né, na sua coleção. A nova Biblioteca de Alexandria, uma vez que, infelizmente, a Biblioteca de Alexandria, fundada por Carlos Magno, ela foi incendiada, não é? E aqui sobre o helenismo, ou a cultura helenística, é o entrelaçamento da cultura grega com as culturas orientais. Então lembra dessa expansão de Alexandre, né? A questão de, inclusive, dele incentivar os seus generais em se casar com mulheres orientais, e a gente vai ter essa questão desse entrelaçamento dessas culturas. E Alexandre foi um grande conhecedor de cultura, né? Tendo como mestre Aristóteles, como nós vimos, e ele deu grande incentivo à busca de conhecimento e de investigação científica, né? Então nós vamos ter aí toda essa questão cultural da ciência durante o período em que Alexandre governa, não é? E aqui eu trago 2 exemplos, né, do que é esse helenismo, né, esse processo de criação, dessa fusão desses elementos, né? Então aqui essa estátua de Vênus de Milo, tá? E a Vitória de Samotrácia, são 2 importantes exemplares de cultura helenística, de produção artística da época de Alexandre, né? E esse império vai chegar ao fim, né? Lembra que nós conversamos? O início do império, o auge do império, e esses impérios tendem a entrar em declínio, né? Não foi diferente aqui, ó. Após construir um grande império, o Alexandre veio a falecer, acredita-se de uma febre tifoide, né? Ou malária aos 32 anos de idade. Pensem, né, pessoal, se ele assumiu aos 20 anos de idade, então ele teve 12 anos de governo e a extensão que ele conquistou no seu império. Daí a gente consegue justificar o termo, né, Alexandre o Grande, não é mesmo? Como não deixou herdeiro legítimo, né, o império foi dividido entre os seus generais. E aí a gente vai ter esse processo de decadência, né? Seguiu-se, portanto, um período de guerra e o império foi dividido em 3 partes. A primeira, a Ásia Menor, né, que compreendia a Ásia Menor, a Mesopotâmia e a Pérsia. A segunda, a Macedônia e a Grécia. E a terceira, o Egito e a Palestina. Em toda aquela área que nós vimos acaba sendo dividido em 3 partes, né? E a partir do século II a.C., praticamente todos os reinos helenísticos foram conquistados pelos romanos, que na história romana vai se aproximando da época do Império Romano, né? Então a conquista que os romanos vão exercer sobre os reinos helenísticos, né? Sobre o que um dia foi o Império de Alexandre. E agora a gente faz uma atividade, olha só, a gente tem um pequeno texto
que diz o seguinte: em cada um dos novos reinos helenísticos, a forma política adotada foi o das monarquias orientais, o poder concentrado no soberano absoluto, que governava com o apoio de sua corte, de uma vasta rede de funcionários, e procurava transmitir o cargo a seus descendentes. O rei era a principal fonte de poder e da justiça, controlava grande parte da riqueza econômica e chegou mesmo a ser objeto de adoração por parte dos seus súditos. E aí a gente tem a pergunta: como o poder é descrito no trecho acima? Responda a atividade, a gente já faz a correção. Pessoal, vamos corrigir, não é? Como o poder é descrito no trecho acima? A forma de governo adotada pela monarquia, com o poder concentrado nas mãos de um soberano, de forma absoluta, né? Governada com o apoio de uma corte, rede de funcionários e essa concepção de hereditariedade do cargo, ou seja, de passar de pai para filho, né? O rei acumulava funções judiciais, econômicas e muitas vezes era considerado, né, filho, representante de filho de Zeus, que era um dos principais, o principal deus dentro da mitologia grega. Quanta coisa, não é, pessoal? Nós aprendemos os motivos que levaram à decadência das cidades-estados gregas, a guerra contra os persas, a guerra do Peloponésio e o domínio da Grécia pelos macedônios ali com o rei Felipe II, né, pai de Alexandre. A ascensão de Alexandre a partir da morte do seu pai e a formação de um grande império, indo ali da região da Grécia, né, regiões da Europa, norte da África e o Egito, né? Aprendemos o helenismo, essa fusão da cultura grega com a cultura oriental, e o fim do Império de Alexandre após a sua morte, com 32 anos de idade, sem deixar descendentes. O reino passa a ser dividido e administrado pelos seus generais. Aqui estão as nossas referências de aula. Eu agradeço a sua presença, a sua participação. Fique bem e até a próxima. Tchau, tchau.